A aula de hoje, então, dentro do curso de Direito das Coisas, dos direitos reais, trata sobre efeitos da posse. São as consequências jurídicas da posse. Vamos analisar as disposições do Código Civil que tratam acerca desse assunto, acerca dos efeitos da posse. Então, vamos lá. Olha só, o artigo 1210 já apresenta uma consequência, né, um efeito jurídico da posse, que é o direito ao uso dos interditos. Os interditos nada mais são do que as ações possessórias, né? Quando vocês ouvirem interditos possessórios, está se referindo às ações possessórias, as ações tipicamente possessórias, né? Manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório, né? Então, diz o artigo 1210 do Código Civil, no caput, o seguinte: o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Observem que essa é a previsão no Código Civil, né? Esse seria o dispositivo legal que fundamenta a interposição das ações possessórias, né? As três ações tipicamente possessórias estão previstas nesse artigo 1210. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído, então, mantido na posse em caso de turbação, estamos falando da ação de manutenção de posse, restituído no caso de desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado, né? Segurado quer dizer protegido de uma violência que está prestes a acontecer. Essa turbação, um modo para guardar o seu significado, né? Perturbação, lembre de perturbação da posse, né? Então, nos casos de turbação possessória, a ação cabível é a ação de manutenção de posse, certo? A turbação, ela na turbação, quando ocorre a turbação, você não perdeu a posse, certo? Ela foi apenas atrapalhada, né? Então, a turbação, ela é qualquer atitude, qualquer ato que embaraça, que atrapalha o livre exercício da sua posse, né? Imagine que alguém derrube a cerca, por exemplo, da sua fazenda ou da sua chácara, ou derrube o muro de sua casa, né? Você está com a posse perturbada, atrapalhada, o livre exercício dela está sendo embaraçado por alguém. A ação, nesse caso, é a ação de manutenção de posse, né? Restituído no desbulho, né? O esbulho agora é a perda da posse, certo? Ocorre o esbulho possessório quando efetivamente você se vê com a posse perdida, você se vê despojado da posse, né? Estamos falando, claro, de uma perda injusta, né? Seja o esbulho pode ocorrer, por exemplo, quando estão presentes um daqueles vícios que vimos em aulas anteriores, né? Então você pode perder a posse por um ato clandestino, por precariedade, por violência, né? Alguém, por exemplo, invade o teu local, o teu bem, né? Lhe retira de lá, né? Então você está diante aí do esbulho, tá? Segurado de violência iminente, né? Então, aí, no caso de esbulho, como já disse, a ação que cabe é reintegração de posse. Então, você quer ser reintegrado em algo que perdeu, na posse que perdeu, né? E segurado de violência iminente é protegido de uma violência que está prestes a acontecer. E aí você está diante da possibilidade de interpor a chamada ação de interdito proibitório, né? Então, a ação de interdito proibitório, ela cabe quando existe apenas a ameaça de uma turbação ou de um esbulho,
né? Então, ela é o interdito proibitório, ele é uma proteção preventiva da posse, né? Justamente diante dessa ameaça que existe de alguém turbar a sua posse ou esbulhar a sua posse, né? O objetivo de uma ação dessa, por exemplo, né, é você, possuidor, pedir ao juiz, né, que não se concretize a turbação ou o esbulho que está na ameaça de acontecer, né? E é claro que o juiz, analisados os requisitos e presentes os requisitos necessários para a decisão dele, ele determina isso sob pena de multa, diária, etc, etc. Aí depende da análise do caso concreto, né? Ainda quanto aos efeitos, e principalmente no que diz respeito ao uso dos interditos, das ações possessórias, né? Diz o artigo 1211 do Código Civil que quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Então imagine aí você numa situação em que mais de uma pessoa está se dizendo legítima possuidora de determinado bem, de determinada coisa, né? E o juiz está diante dessas duas pessoas dizendo, afirmando serem possuidoras de um bem, e precisa decidir quem provisoriamente, então quem ele vai manter na posse provisória dessa coisa, né? Esse artigo já dá um norte para o juiz, estabelece um critério, né? Se mais de uma pessoa se disser possuidora de um bem, o juiz ele deve, evidentemente havendo dúvida, né, deferir essa posse provisória, né, a posse provisória dessa coisa disputada, desse bem objeto dessa discussão, né, para aquela pessoa que naquele momento tiver com a coisa, né, tiver a coisa com ela. Então, há uma preferência aí para aquele que tem o contato direto com a coisa. Repito, isso diante de uma situação em que mais de uma pessoa se diz possuidora, né? Há dúvida quanto a quem seja realmente o legítimo possuidor, né? Então o juiz vai manter a coisa nas mãos daquele que já a tem naquele momento da decisão. Evidentemente, como diz a parte final, isso se não estiver claro, né, que essa pessoa que tem a coisa obteve de alguma das outras pessoas, né, por modo vicioso, ou seja, por violência, por clandestinidade ou precariedade, né? Ainda dentro desse mesmo assunto, né, diz o 1212 que o possuidor pode intentar ação de esbulho ou a de indenização contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era, né? Esse artigo está se referindo a quem, contra quem o possui, ação de esbulho, o esbulho é a perda da posse, lembrem disso, né? Então é a ação de reintegração de posse, né? Essa ação de esbulho, essa ação de reintegração de posse, que pode vir acumulada com indenização, né? O possuidor pode propor essa ação, é o que está dizendo o 1212, contra um terceiro que recebeu a coisa esbulhada. Então, de repente, esse terceiro não foi quem praticou o esbulho, não foi quem agiu de modo violento, clandestino ou precário, mas foi aquele que recebeu a coisa esbulhada, tendo ciência que era uma coisa esbulhada. É o terceiro de má fé, né? Lembrem que a boa ou má fé diz respeito ou são apuradas de acordo com o conhecimento ou não da aquisição da posse de modo vicioso, né? Se você tem conhecimento de que a coisa que você possui foi adquirida de modo vicioso, por violência, clandestinidade ou precariedade, você é um possuidor de má-fé. Se você tem conhecimento e ainda assim se mantém com a coisa, você é um possuidor de má-fé. Se você desconhece, se você ignora o vício ou os vícios, então você é um possuidor de boa-fé, né?
Então, o que esse artigo 1212 ele está tratando é daquele... Está afirmando, aliás, né, que aquele possuidor que sofreu o esbulho, ele pode propor a ação de reintegração de posse, repito, cumulada ou não com a indenização de perdas e danos, né, não só contra quem o esbulhou, contra o próprio esbulhador, né, mas também contra um terceiro, né, esse terceiro que recebeu o bem esbulhado e, repito, sabendo que o era, ou seja, de má fé, né? E ele pode propor essa ação em relação a esse terceiro justamente por conta da má-fé dele, né? O que nos permite concluir nesse caso, né? Ou deduzir que contra o terceiro de boa-fé eu não posso propor ação, né? Porque ele é um terceiro de boa-fé. Se o 1212 está afirmando que eu posso propor a ação de reintegração de posse, né, a ação de esbulho, acumulada ou não, com pedido de indenização contra um terceiro de má-fé, ora, tenho a impressão que é possível deduzir daí que contra o terceiro de boa-fé eu não teria essa ação, né? Tá, tudo bem, mas e daí? O que eu faço em relação ao terceiro de boa-fé? Eu perco o bem, não posso mais retomá-lo, né? Em relação ao terceiro de boa-fé, a ação aí teria que ser a ação petitória, a ação que discute propriedade, a ação reivindicatória, né? Daqui que é meu, discute quem é o legítimo proprietário da coisa, né? Ainda dentro desse assunto das ações possessórias, embora não seja conteúdo nosso aqui, né, do curso de Direitos Reais, acho que é importante a gente dar uma superficial analisada em alguns dispositivos lá do Código de Processo Civil, né? Então, as ações possessórias no CPC, elas encontram-se nesses artigos mencionados, né? Elas estão divididas lá num tópico de disposições gerais, outro que trata da manutenção e reintegração e um outro que trata do interdito proibitório. Então, as três ações tipicamente possessórias são a ação de manutenção de posse, que cabe no caso de turbação, a ação de reintegração de posse, que cabe no caso de esbulho, que é a perda da posse, né? E o interdito proibitório, que é a ação que cabe quando existe apenas a ameaça de turbação ou de esbulho, tá? Agora, olhem o que diz o artigo 554 do Código de Processo Civil, né? Ele diz assim: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, olha que interessante isso, e a razão de eu ter destacado esse artigo lá do CPC, nas exposições gerais sobre as ações possessórias, é porque ele trata do princípio da fungibilidade das ações possessórias, né? Se você propõe uma ação, por exemplo, você se sente ameaçado, né? Então, imaginem a seguinte situação. Pessoas invadiram a fazenda X, invadiram a fazenda Z, né? E acamparam em frente à fazenda Y, que é a sua, né? A única que sobrou sem ser invadida, certo? Acho que dá para caracterizar aí, ou dá para se sentir ameaçado, né? Ou seja, está prestes a ocorrer uma invasão. Toda a região já foi invadida, só falta a sua fazenda e já estão acampados em toda a volta. Você a sua posse ainda não foi embaraçada, né? Ninguém derrubou a cerca da sua fazenda, colheu frutas do pomar, ninguém fez nada disso ainda, né? E você ainda não perdeu a posse, né? Então, a ameaça disso acontecer, né? A violência aí parece ser iminente, né? O justo receio de você ser molestado é perfeitamente plausível, demonstrável nesse caso, né? Então você entra com uma ação de interdito proibitório e diz para o juiz, olha, determine aí que aquelas pessoas não invadam, não pratiquem o esbulho ou a turbação que estão ameaçando,
né? E quando o juiz dá a decisão e vão intimar as pessoas lá ao redor da sua fazenda, já invadiram. Né? Então você entrou com uma ação de interdito proibitório, só que já invadiram. Isso ocorre muito nas ações possessórias. Né? Pode ser o caso de você entrar com uma ação de manutenção de posse, porque derrubaram o muro da tua casa, né? E quando o juiz, durante o decorrer, no transcorrer da ação possessória, dessa ação de manutenção de posse, a casa é invadida totalmente e você perde a posse. Né? Então, o que acontece nesse caso? O juiz vai indeferir a inicial? Né? Vai mandar emendar a inicial? Né? Não, nada disso. Né? O que ele vai fazer, aplicando o 554, né? Ele vai conhecer do pedido, olha lá como está escrito, né? E outorgar a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, se você entrou com uma ação de interdito proibitório pedindo para que não se concretizasse a turbação ou esbulho, né? E durante a ação, ou logo no início, já se concretizou o esbulho, você já perdeu a posse, o juiz, ao final, ele pode conceder para você a reintegração de posse, mesmo você, na petição inicial, tendo pedido apenas a aplicação de uma multa para que não se concretizasse. Então, é possível, por exemplo, você entrar com uma manutenção de posse e o juiz conceder ao final a reintegração. Você pode, de repente, entrar com uma reintegração de posse e o juiz conceder a manutenção. Você pode entrar apenas com um interdito proibitório e o juiz conceder, ao final, a manutenção ou reintegração. Eis o princípio da fungibilidade das ações possessórias. Tá? Outra disposição interessante está no artigo 556 do Código de Processo Civil. Né? E diz lá, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Destaquei essa disposição do Código de Processo Civil porque ela demonstra de uma maneira bastante clara a natureza dúplice das ações possessórias. Como assim natureza dúplice das ações possessórias? Uma ação possessória, uma vez intentada, é possível que ela proteja não só o autor, como também o réu. Certo? Ah, professor, mas precisa fazer uma reconvenção, né? Não precisa fazer uma reconvenção. Ele pode, na contestação, pedir ao juiz que proteja a sua posse. Né? E aí a sentença é que... No momento da sentença é que será apurado quem tem aí a melhor posse, quem realmente é o legítimo possuidor. Né? Então, olhem só, eu entro com uma ação possessória contra você, né? Pedindo a manutenção de posse, né? Porque eu estou... eu entro com uma ação contra você pedindo a manutenção de posse, porque você está turbando, atrapalhando a minha posse, e você, na contestação, você não se limita a contestar. Né? Você, na contestação, pede para o juiz, não sou eu que estou turbando a posse dele, é o autor que esbulhou a minha. Então, eu quero ser reintegrado na posse. Isso é possível em se tratando de ação possessória. Né? Não é necessária a reconvenção. Certo? Na contestação mesmo, você pode demandar, pedir, pleitear a indenização possessória e até acumular ou não isso com indenização pelos prejuízos decorrentes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor da ação. Tá? Daí a natureza dúplice das ações possessórias. E mais um artigo. O artigo 557 do CPC diz assim: na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Esse artigo 557 do CPC, né, junto com o parágrafo único dele, que diz assim, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O que ele está dizendo, em termos bem simples, é o seguinte: numa ação possessória, se discute posse e não propriedade.
certo? Numa ação possessória se discute posse e não quem é o legítimo dono, né, o verdadeiro dono daquela coisa disputada, né? O que se discute é posse. Tem um dispositivo semelhante no Código Civil, que é o 1210, parágrafo 2º, né? Não obsta a manutenção, quer dizer, não impede que alguém seja mantido ou reintegrado na posse se o outro alegar propriedade. É isso que está dizendo. Tá? Então, a princípio, né, ou como regra geral, não se discute posse, perdão, não se discute propriedade numa ação possessória, certo? O que não podemos esquecer é que tem uma súmula 487 do STF, né, que diz assim: será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Há quem sustente que esta ação, esta súmula do STF, não prevalece mais, principalmente porque o novo Código Civil veio de uma maneira bastante clara, assim como o novo CPC, né? De uma maneira bastante clara, deixar evidente, né, que não se discute propriedade em ação possessória, né? Mas, assim, é importante não se olvidar, não se esquecer do que diz a súmula 487, porque há quem entenda que ela ainda é aplicável. E por quê? Olha só. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Ou seja, se tanto o autor quanto o réu estão disputando a posse de algo com fundamento, né, com a alegação de propriedade, então aí, neste caso específico, e unicamente neste caso, né, é que se poderá decidir uma ação possessória com base no domínio, com base na propriedade, né? Então, um caso real, né? Imagine você lá com a tua casa, né? O teu imóvel, o teu vizinho, certo? Construiu, não é casa, você tem um terreno, certo? O teu vizinho construiu a casa dele no terreno ao lado, certo? E ele invadiu o teu imóvel, a tua área de terras, em 1 metro, 1,5 metros. Né? Ora, você não perdeu a posse do seu terreno, né? Mas ela já foi atrapalhada, porque uma parte dela, por exemplo, você já não pode utilizar. Né? O que aconteceu nesse caso específico, na prática, porque é um caso real, né? O vizinho pegou a marreta e derrubou o muro. Né? Você pegou a marreta e derrubou o muro. Legítima defesa da posse. Vamos ver isso agora nos slides seguintes. Né? Você pode fazer isso. É o desforço. Né? Mas, enfim, o que é comum nesse tipo de ação? Né? Ambos, né? Tanto você quanto o seu vizinho que invadiu a tua área, construiu um muro dentro do seu terreno, invadindo cerca de 1 metro do seu terreno, né? Ambos alegarem que são proprietários desse espaço, desse 1 metro invadido. Então, você entra com... Nesse caso específico, né, você derrubou o muro do vizinho e o vizinho entrou com ação de manutenção de posse. Olha, ele está embaraçando minha posse, né? Ele está me atrapalhando. Né? E você, eu sou o dono desse 1 metro e você derrubou o muro. Você contesta dizendo, não, eu que sou o dono desse 1 metro invadido. Né? Pronto. Aplicação da súmula 487. Né? A posse será deferida àquele que tiver, evidentemente, o domínio, a propriedade, a quem for o legítimo proprietário desse espaço. Tanto o autor diz, propôs ação possessória dizendo ser proprietário. O réu se defende dizendo, não é o proprietário, não é o autor, sou eu. Né? Perceberam como se encaixa aí o caso da súmula 487? Né? Numa ação possessória, tanto o autor quanto o réu estão disputando a posse com base na alegação de propriedade, então aí seria possível decidir a ação possessória com base nessa alegação de domínio, nessa alegação de propriedade. Né?
deferindo a posse a quem realmente for o legítimo proprietário. Tá? Seguindo. Olhem o que diz o 1210, parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, acompanhemos esse dispositivo. Olha só. O que esse parágrafo 1º desse artigo está dizendo é que é permitindo ao possuidor que ele tente ser restituído na posse ou mantido na posse, utilizando-se das suas próprias forças, ou seja, sem se socorrer do Poder Judiciário, sem entrar com uma ação judicial de reintegração ou de manutenção de posse. Né? Esse parágrafo 1º está estabelecendo a legítima defesa da posse. Né? Alguns chamam de desforço possessório. Tá? E há ainda aqueles autores que dividem. Né? Então, ele diz assim, com o artigo, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Tudo bem. Contanto que o faça logo. Aí vem a segunda parte. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Por conta dessa segunda parte, alguns dizem que a legítima defesa da posse ela cabe nos casos de manutenção de posse. Né? E o desforço imediato, como alguns chamam, né? O desforço imediato seria a ação que você tomaria, né? Ação extrajudicial, por sua própria força, né? Para ser reintegrado na posse. Eu, sinceramente, prefiro chamar tudo de legítima defesa. Né? O Código Civil já previu isso lá na parte geral, a legítima defesa, de um modo genérico, amplo, né? E aqui especificamente sobre a legítima defesa da posse. Né? Agora, tem requisitos isso, né? Seja num ou no outro caso. Ó, contanto que o faça logo, né? E esses atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição. Né? Isso significa que esse desforço, que essa sua legítima defesa, para ser legítima, né, ela tem que ser imediata, né, e ela tem que ser moderada, certo? Se assim não for, não será uma defesa legítima da posse. Né? Ou seja, se você, este caso real que eu apresentei, se você marreta o muro do teu vizinho porque ele construiu invadindo a sua área, né? Pega um martelo e marreta o muro, tenho a impressão, até contando só isso sem entrar em detalhes, né? Que o desforço foi imediato, né? E foi moderado. Né? Então, quer dizer, o que seria algo imoderado? Seria derrubar o muro, derrubar a casa do vizinho ou bater com a marreta na cabeça dele. Né? Mas não. Moderado quer dizer, você foi até fez até o que era necessário para ser mantido na posse. Né? Não foi além disso. Né? Há uma grande discussão do que vem a ser esse contanto que o faça logo. O que seria fazer logo? Porque a legislação não traz a razão disso, ou a explicação disso, não esmiuça isso. Né? O que se tem, de uma maneira bastante clara, é que essa legítima defesa, esse desforço imediato, desforço possessório, né, deve ser imediato. Né? Há quem sustente, por exemplo, que isso deve ser logo em seguida, e logo em seguida é assim, tomei conhecimento, no dia seguinte fiz isso. Né? Pratiquei os atos de legítima defesa, de desforço possessório, né, de desforço imediato. E outros sustentam que esse imediato, né, essa imediatidade, ela ainda se caracterizaria levando-se em conta aquela classificação da posse em posse nova e posse velha que estudamos em aulas anteriores. Né? Ou seja, seria imediato se fosse feito dentro de ano e dia. Eu penso que isso demanda análise do caso concreto. Né? E penso que
contanto que o faça logo, quis o legislador dizer que realmente deve ser imediato, logo depois de tomar conhecimento daquilo, né? Penso ser dessa maneira. Outros efeitos da posse, vamos lá. Outro deles é o direito à percepção dos frutos, certo? Então, diz o artigo 1214 do Código Civil que o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Então, o possuidor de boa-fé, né? Observem que lá no 1216 há uma disposição que trata do possuidor de má-fé. Então, observem o tratamento diferenciado dado ao possuidor de boa-fé e ao possuidor de má-fé, tá? O possuidor de boa-fé, ele tem direito, enquanto ela durar, ou seja, enquanto ele for de boa-fé, né, aos frutos percebidos, né? Então, esses frutos, todos os frutos, que são frutos? Lembrem da parte geral do estudo, da parte geral do Código Civil, né? Os frutos são acessórios da coisa, né? E os frutos, por exemplo, podem ser frutos naturais, né? Aqueles produzidos, como eu vou dizer, organicamente, ordinariamente pela coisa principal, né? As frutas de um pomar, o bezerro da vaca, são frutos naturais, né? Os frutos civis, que são aqueles decorrentes de rendimento, digamos assim, né? O aluguel, por exemplo, é um fruto civil, né? Juros são frutos civis, né? E os frutos industriais, né? Os frutos industriais são aqueles produzidos, a produção de uma fábrica, por exemplo, de uma indústria, de uma máquina específica, é um fruto chamado fruto industrial, classificado como fruto industrial. O que esse 1214 está dizendo é que o possuidor de boa-fé, e lembrando quem é possuidor de boa-fé, é aquele que ignora que a sua posse está desrespeitando a posse legítima de alguém, ignora que a sua posse tem algum vício de clandestinidade, de precariedade ou de violência, né? Então, esse possuidor de boa-fé, ele tem direito a esses frutos, certo? O fruto percebido é aquele fruto já colhido, né? Já separado da coisa principal, tá? Diz o parágrafo único que os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos. Frutos pendentes são aqueles frutos que ainda estão ligados à coisa principal. Então, é a laranja ainda no pé de laranja, entendeu? Lá no pomar, né? Depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Então, os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos. E devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação, colhidos antes do tempo, até porque eles seriam pendentes, né, se não tivessem sido colhidos antes do tempo. É a fruta que você colhe ainda verde para amadurecer no depósito, né? Então, esses frutos colhidos com antecipação também devem ser restituídos. Uma discussão interessante aí é a questão de quando o possuidor deixa de ter boa-fé, né? E aí há um entendimento, geralmente, né? Geralmente, não é uma regra absoluta, certo? Mas geralmente quando ele é citado numa ação reivindicatória, numa ação possessória, né? Então, se a pessoa é citada, né, a partir, né, com essa citação deveria ter caído a ficha para ela. Ela deveria ter percebido, nossa, realmente estou aqui violando direito legítimo de posse de uma outra pessoa, né? Claro, isso tudo se lá no final ela perder a ação possessória, né? Então, tudo o que ela colheu, por exemplo, todos os frutos percebidos, todas as frutas que ela colheu de um pomar, né, até a data da citação, pertencem a ela, porque ela era de boa fé. A partir daí, né, muda a história, porque ela se tornou de má fé. E aí se aplica o 1216, né? O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Colhidos e percebidos é algo redundante, né?
porque o fruto colhido é aquele já separado da coisa principal, portanto já percebido, já recebido pela pessoa, né? Então, o possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má fé. Até isso tem essa disposição, até porque é comum acontecer daquele que, depois que recebe uma ação possessória, é citado para uma ação possessória, acaba abandonando, por exemplo, a colheita, né, ou coisa assim. Ele responde por isso. Mas, mesmo assim, para evitar enriquecimento sem causa, ele tem também direito às despesas de produção e custeio, né? Então, observem o tratamento diferente que é dado, diferenciado, né, que é dado ao possuidor de boa-fé e ao possuidor de má-fé. Tá? Diz o artigo 1215 que os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, né, logo que são separados. Sim, porque são aqueles frutos em que eles se tornam colhidos quando se separam da coisa principal. E os frutos civis, como aluguel, por exemplo, eles reputam-se percebidos dia a dia, né? Então, em tal data você deixou de ser de boa fé e passou a ser de má fé, você tem... Imagine que o objeto da discussão seja uma casa alugada, né? Até essa tal data, você tem direito de receber todos os aluguéis, você é possuidor de boa fé. A partir daí, se você se tornou de má fé, você tem que restituir o que recebeu, né, ao reivindicante, ao autor da ação. Tá? Outro efeito da posse, né, é a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. Né? Observem o que diz o artigo 1217. O possuidor de boa fé não responde pela perda ou deterioração da coisa que não der causa. E o 1218 diz que o possuidor de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Então, além de mudar um pouco o ônus da prova, aí, o 1218, né, também fica evidente aí o tratamento diferenciado dado ao possuidor de boa-fé e ao de má-fé. Né? Observe no 1217 que está escrito: o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. O que dá para entender, né, que está absolutamente diferente do 1218, que diz que o possuidor de má-fé responde mesmo que acidentais. Né? Então, quando o 1217 diz que o possuidor de boa-fé não responde desde que não tenha dado causa, né, tenho para mim que está exigindo dolo para que exista essa responsabilidade. Né? Embora isso não seja tão pacífico na doutrina. Tá? E o 1218, quando diz ainda que acidentais, né, ele está se referindo tanto a dolo quanto a culpa. Né? Então, também há aí um tratamento diferenciado dado ao possuidor de boa-fé em relação ao possuidor de má-fé no que diz respeito à responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. Tá? Outro dispositivo do Código Civil, ou outros dispositivos que tratam dos efeitos da posse, diz respeito ao direito de indenização e de retenção por benfeitorias. Né? Olha só o que diz o artigo 1219. Vocês já lembram, já estudaram lá na parte geral do Código Civil, artigo 96, salvo engano, do Código Civil, né, que as benfeitorias também são bens acessórios, né, e elas podem ser divididas aí em benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Né? Então, as benfeitorias necessárias, aquelas essenciais, indispensáveis para a manutenção da coisa principal. Né? As benfeitorias úteis,
aquelas que aumentam o valor do bem, né? Imagine, por exemplo, você construir uma garagem na sua casa ou aumentar um quarto, cobrir a garagem, às vezes apenas, né? Exemplos de benfeitorias úteis. Benfeitorias necessárias, você reparar um trinco na parede, né? Trocar a fiação elétrica porque entrou em curto-circuito, trocar o telhado ou reparar uma telha quebrada, né? E voluptuária, aquelas... Voluptuária vem de volúpia, né? De prazer, né? São aquelas que tornam a utilização do bem mais agradável, né? São as de mero deleite, ok? Então imagine você construindo uma sauna na sua casa, uma piscina, né? Uma churrasqueira, certo? Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aí já poderiam questionar, ou estão com vontade de questionar, dizendo, não, professor, churrasqueira não é uma benfeitoria voluptuária, ela é uma benfeitoria absolutamente necessária em nossa casa, né? Mas brincadeiras à parte, essas são as espécies de benfeitorias. Agora sim, vamos ao que diz o artigo quanto aos efeitos da posse. Diz o 1219, o possuidor de boa-fé, então, olha lá, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Então, o possuidor de boa-fé deve ser indenizado por todas as benfeitorias necessárias e úteis que fez, certo? Bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, né? Ou seja, ele deve ser ressarcido também pelas benfeitorias voluptuárias. Mas se não forem pagas, ele pode retirá-las do bem, as voluptuárias, né? Isso é claro, se não for causar um prejuízo enorme para o próprio bem, né? Então, diz lá, quando o puder, sem detrimento da coisa, né? Além de tudo isso, além de ter direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis e de retirar as voluptuárias que fez sem prejuízo para a coisa principal, né? Ele também pode exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, isso é assim, olha, eu não devo, direito de retenção, em termos bem simples, né? Eu não lhe devolvo o bem, né, enquanto não for indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis que fiz. Porque tenho esse direito, porque o 1219 diz que que o possuidor de boa-fé deve ser indenizado das benfeitorias necessárias e úteis que fez, né? Olha o tratamento diferente dado ao possuidor de má-fé. Então, ao possuidor de má-fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Então, o possuidor de má-fé também tem direito de ser indenizado, mas somente pelas benfeitorias necessárias. Não tem direito de retenção e não tem direito de retirar da coisa principal as benfeitorias voluptuárias que fez, certo? O artigo 1221 do Código diz que as benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se, ao tempo da evicção, ainda existirem. Então, a compensação vocês já estudaram lá no direito das obrigações, né? E existe esse instituto da compensação justamente para evitar a propositura de ações diversas de um contra o outro, né? E atolar aí o Poder Judiciário, né? O que esse artigo 1221 está fazendo é dispondo que as benfeitorias que devem ser indenizadas, né, elas compensam-se com os danos, evidentemente aí estamos falando com os danos causados por aquele que deve devolver a coisa. Então ele deve ser indenizado porque era de boa fé, né?
ou até de má-fé, porque o de má-fé também deve ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, né? Mas essas benfeitorias o valor dessas benfeitorias que devem ser indenizadas podem ser compensadas com os danos causados pela utilização do imóvel, né? Pelo possuidor de boa ou de má-fé, né? E elas só obrigam o ressarcimento se ao tempo da evicção, que é a perda da coisa, né, por uma decisão judicial, ainda existirem, né? Então, é evidente, se eu construir um puxadinho, né, pus lá uma churrasqueira, aumentei um quarto na casa, né, eu devo ser indenizado, por exemplo, se sou possuidor de boa fé, eu posso ser indenizado, ou devo ser indenizado dessas benfeitorias, né? Mas eu só deverei ser indenizado, ou só terei direito a esse ressarcimento das despesas com essas benfeitorias, né? Se quando eu tiver que devolver o bem, essas benfeitorias ainda existirem, senão não, né? Então, se elas não existirem, de repente eu construí algo e depois derrubei, né? Então aí não se fala em indenização, tá? E o artigo 1222 diz que o reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, ele tem direito de optar entre o valor atual e o valor de seu custo. E ao possuidor de boa-fé, indenizará sempre pelo valor atual. O que estabelece aí é embora haja uma presunção de que o valor atual seja sempre melhor, o que a gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas há essa presunção, né? Então, o possuidor, aquele que está retomando a coisa, né, ele é obrigado a indenizar as benfeitorias, né, necessárias, por exemplo, ao possuidor de má-fé, né? Em se tratando de possuidor de má-fé, aquele que está retomando a coisa, ele pode optar entre o valor atual da coisa retomada, das benfeitorias, perdão, né, e o valor de custo delas. É evidente que ele vai optar pelo valor menor, ok? Né? Agora, se você estiver retomando a coisa de um possuidor de boa-fé, né, então aí você tem que indenizar as benfeitorias necessárias, as úteis, né? E você deve indenizar o possuidor de boa-fé pelo valor atual. Então, alguém poderia dizer, poxa, mas é possível que o possuidor de boa-fé saia prejudicado nessa, porque pode acontecer de o valor atual ser menor que o valor de custo, né? Pois eu concordo com essa colocação, e é por isso que a intenção legislativa, a intenção do legislador nesse artigo 1222 foi beneficiar o possuidor de boa-fé. Então, se o valor atual da coisa for inferior ao valor original, ao valor de custo da benfeitoria realizada, então aí o possuidor de boa-fé deve ser indenizado pelo valor maior. É isso que dispõe o 1222, fazendo uma interpretação aí teleológica, né? Buscando a intenção do legislador nesse ponto, né? Esse artigo, eu diria, ele deve ser interpretado, né, sempre a favor do possuidor de boa-fé, né? Esse direito de opção deve sempre ser interpretado, previsto no artigo 1222, deve sempre ser interpretado a favor do possuidor de boa-fé, tá? Alguns outros efeitos da posse, né? A ação de nunciação de obra nova. Nós falamos das 3 típicas ações possessórias. E hoje, para o nosso ordenamento, as ações possessórias são exatamente essas que nós analisamos sucintamente, né? A ação de reintegração de posse, que cabe no caso de esbulho, a ação de manutenção de posse, que cabe no caso de turbação, e o interdito proibitório, que cabe no caso de ameaça, de existir apenas a ameaça de turbação do esbulho. Mas existem outras ações que acabam protegendo indiretamente
o possuidor, que também protegem o possuidor, mas de uma maneira mais indireta, né? É o caso da ação de nunciação de obra nova, né? Ela tinha previsão no Código de Processo Civil de 1973, lá nos artigos 934 até o 940. Né? Já ouviram, por exemplo, vou embargar determinada obra? Né? O embargo de obra era através dessa ação. Era não, é, porque ainda é possível interpor essa ação. Né? O que ela não tem agora no novo CPC, porque ela não tem uma previsão expressa no novo CPC. Então, se ela não tem, ela não, apenas não tem um procedimento especial para ela. Né? Então, quer dizer que ela segue o procedimento comum. Né? Mas é possível interpor a ação de enunciação de obra nova. Né? Então, dizia, por exemplo, o CPC antigo, esse tipo de ação, aliás, né? O próprio nome está dizendo obra nova, né? É aquela ação que cabe enquanto a obra não terminou. Né? Então, ela caberia, por exemplo, aquele proprietário ou possuidor, né, para impedir, por exemplo, a edificação de uma obra nova no imóvel vizinho, né, que venha a prejudicar o seu prédio. Né? Então, vocês verão, por exemplo, em direito de vizinhança, que ninguém pode construir uma janela, abrir uma janela, a menos de 1,5 metro do terreno vizinho. Ah, mas agora o seu vizinho começou a construir um imóvel e tem uma janela lá a 0,5 metro da sua casa. Essa é uma regra lá do direito de vizinhança. Né? Você tem como impedir que essa construção continue, embargar essa obra, né? E até pedir a demolição disso. Né? Fazer cessar a obra, como que eu embargo essa obra? Através dessa ação. Né? É uma ação, aliás, muito utilizada pelas prefeituras, pelos municípios, né? Porque ela também cabe para o município com o objetivo de impedir que alguém construa desrespeitando, por exemplo, o plano diretor do município, a lei de zoneamento do município. Né? Então, existem loteamentos, por exemplo, em que constam algumas particularidades, algumas zonas da cidade que devem respeitar algumas regras específicas. Né? Então, olha, no loteamento tal ou no bairro tal, não pode, toda construção feita em terreno tem que ter uma distância da via pública de pelo menos 20 metros. Olha só, a ideia é construir aquele bairro com jardim, com casas que têm jardim em frente. Existem locais em que existe essa disposição expressa numa lei de zoneamento ou num plano diretor. Né? Se alguém constrói desrespeitando isso, né? Pronto, ação de enunciação de obra nova. O embargo dessa obra é possível. Tá? Vocês provavelmente estudarão isso nos cursos de Direito Processual Civil. Né? Uma outra colocação, ou outro efeito, né? Alguns chamam de ação de dano infecto. Né? A ação de dano infecto tem um fundamento lá no artigo 1280 do Código Civil atual. Né? Diz lá o artigo 1280, o proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. Então, essa ação proposta com base nesse artigo também protege indiretamente o possuidor. Né? Se a construção vizinha, se o prédio vizinho, né, está em vias de ruir e isso pode lhe causar prejuízo, demonstre isso judicialmente. Peça a demolição do prédio ou peça a reparação, o conserto do imóvel vizinho, né? E até que ocorra a reparação ou a demolição, né, você pode exigir uma garantia, uma caução. Né? Esse é o objetivo dessa ação de dano infecto, que também protege indiretamente o possuidor. Uma outra ação que não tem previsão expressa no CPC de 2015, não tinha mais no CPC de 73, apenas no CPC de 1939, certo? É a ação de emissão na posse, tá? E ela estava prevista aí
no CPC de 39, nos artigos 381 a 383. Embora tenha sido dado esse nome, muitos dizem que ela não se trata de uma ação possessória, porque ela não... aquele que tem legitimidade, que tinha legitimidade ativa para propor essa ação, na verdade nunca tinha sido possuidor, né? Então não seria uma ação possessória. O fato é que ela não tem previsão hoje, mas ainda é possível a interposição dessa ação, certo? Essa ação, por exemplo, ela cabia, por exemplo, imagine que você adquire um bem, né? E este bem que você adquiriu de alguém, né, se encontra nas mãos de terceiros, não de quem lhe alienou para você, mas nas mãos de terceiros, né? Então eu compro uma casa sua, né, eu compro um bem qualquer seu, móvel ou imóvel, né, e esse bem não está com você, está na mão de um terceiro, né? Não é uma reintegração de posse, porque não tinha uma posse que foi perdida, né? É uma ação de missão na posse, ou seja, juiz, me coloque na posse daquele bem, né? É essa a ideia dessa ação, né? É uma ação que eu já vi hoje em dia utilizada, por exemplo, quando se arremata um bem em juízo, né? E ele se encontra nas mãos de determinada pessoa, não nas mãos do devedor, nas mãos de um terceiro, né? E se pede aí a emissão na posse, ou seja, juiz, me coloque na posse daquele bem, porque ele é meu, enfim, discute-se aí, inclusive, propriedade, né? Embargos de terceiro, essa sim é uma ação muito comum, que vocês também estudarão, ou já estudaram em curso de processo civil, né? E tem previsão, continuou a sua previsão no Código de Processo Civil 2015, lá nos artigos 674 a 681, né? Diz o artigo 674 do CPC de 2015 que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, né, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Gente, essa é uma ação que eu diria que tem uma natureza possessória, né? A diferença aí é que esse esbulho ou essa turbação ocorre num ato judicial, né? E se é um ato judicial, ou seja, por ordem judicial, estamos diante de um ato lícito, a princípio lícito, né? Então, imagine que o seu carro é penhorado ou a sua casa é penhorada. Quando o CPC fala em constrição, ele está falando de atos constritivos, a penhora, por exemplo, né? A sua casa é penhorada, né, numa ação em que você sequer é parte, né? Então, o Zé entrou com uma ação contra o João, né, cobrando uma dívida, né, e a casa penhorada nesta ação que o Zé entrou contra o João, a casa é de Pedro, que é um terceiro. Então, por isso que chama embargos de terceiro. Esse terceiro, que é o Pedro, vai entrar com uma ação de embargos de terceiro, dizendo assim, ô juiz, essa casa penhorada aí não é do devedor, é minha. É evidente que você vem com um documento demonstrando isso. Aliás, isso acontece muito. Por exemplo, em veículos que são comprados e não são imediatamente transferidos, ou seja, continua em nome do antigo dono. Imóveis também, com imóveis isso também acontece, né? E o Código Civil, no artigo 1209, diz que a posse do imóvel faz presumir até prova contrária a das coisas móveis que nele estiverem. É outro efeito da posse, né? Esse artigo nada mais faz do que respeitar aquele princípio geral que existe, que paira sobre todo o direito, de que informa que o acessório segue a sorte do principal, né? O acessório segue o principal. Ou seja, se você é possuidor de um imóvel, há uma presunção, observem que é uma presunção juris tanto, uma presunção relativa, porque admite prova em contrário, né? De que tudo o que tem dentro desse imóvel também está sob sua posse, né? É uma presunção. E, evidentemente, outra consequência jurídica, outro efeito da posse. E, por fim, outro efeito da posse é
a possibilidade, né, de se tornar proprietário da coisa que você possui. É a chamada uso capião, né, que é o direito de você adquirir a propriedade, seja de uma coisa móvel ou imóvel, pela posse continuada. Né? Então, a posse continuada, a posse por determinado lapso de tempo, pode lhe conduzir à aquisição da propriedade da coisa através de um instituto chamado uso capião, né? Preenchidos, evidentemente, vários outros requisitos que serão estudados numa aula específica sobre uso capião, certo? Estes, então, alguns comentários sobre os efeitos da posse com essa superficial análise das disposições contidas no Código Civil e algumas do Código de Processo Civil a respeito deste assunto, ok?